Opa, seja bem-vindo a mais um podcast. Lembre-se de seguir o Slip Slop no Spotify e se inscrever no YouTube, hein? A gente tá com poucos episódios agora, mas não irei parar de continuar fazendo esses podcasts. Hoje, na ilustre presença de Denner e Leonardo, pessoas novas aqui no nosso podcast e que eu nunca tinha chamado antes para participar. E hoje vai participar de um tema que eu não sei porque eu não fiz antes, tipo, tava muito bem claro, já que a intenção era fazer coisas que eu gostava, conversar sobre coisas que, sei lá, eu tinha algum tipo de propriedade. E não tinha feito nenhum episódio, até chegar, acho que é o 13, esse aqui é o 13, né? Mas vamos falar sobre games. Denner e Leonardo, vocês podem se apresentar, por favor? Opa! E aí, tudo bem? Melhor apresentação, hein? Melhor apresentação, mano. Ó, pra começar com algo muito básico, eu queria primeiro introduzir uma historinha, um acontecimento. Acho que foi ano passado, eu tava vendo alguns memes no celular, coisas cotidianas, né, coisas que todo mundo faz sempre. E aí me veio um meme que não era nem um meme, era tipo só um desses posts de Facebook, e era tipo assim, quantos anos você tinha quando você começou a jogar? Aí isso me fez ficar tão reflexivo, tipo assim, caramba, é mesmo. Aí eu voltei na minha memória e lembrei que com 6 anos, se liga nessa, pra depois vocês contarem de vocês. Não sei se é tão elaborada quanto a minha. Mas, por exemplo, eu dormia em um berço de crianças para crianças de 4 anos. Até os 6, 7 anos eu dormia nesse berço. E aí, em uma noite, nesse quarto tinha o PC do meu pai também, né? Que é o PC que eu ainda jogo alguns desses jogos. E aí, nesse quarto, eu dormia nele, nesse berço. Só que eu comecei a jogar um joguinho que era Tooney Toons. E não é aquele do Pernalonga, não é Looney Tunes, não é esse desenho animado. Mas é um de 2 coelhinhos, um coelhinho azul e um coelhinho rosa. Aí esse jogo era 2D, de plataforma e tal, bem parecido com o estilo de Mario, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Mas aí eu gostei tanto desse jogo, meu pai que me mostrou esse joguinho, né? Eu achei tão interessante, porque você é criança, você vê as coisas coloridas, você fica muito encantado. E eu achei muito legal esse jogo. E aí meu vício começou quando, na madrugada, eu saía do meu berço, eu pulava o berço, ligava o PC e ficava jogando. Aí de manhã os caras viam um moleque de 6 anos jogando. Tipo assim, bom dia! Tipo, primeira noite varada na vida por causa de game. Mas essa foi a minha primeira experiência. Espera. Se eu não me engano, eu conheço esse jogo. É daqueles antigão, né? É. Eu também. É tipo uns gatos, né? Não. Talvez depois eu mostre pra vocês. Depois eu mostro. É porque tem um desenho parecido, que tem um jogo de plataforma também, que eu conhecia. Eu conheço esse jogo, velho. Eu já joguei também. Agora é uma pergunta, velho. Você dormia no berço com 6 anos? Sim, cara. Porque, sei lá, mano. Eu também fiquei com esse questionamento. Mas e você, Léo? Qual foi o seu primeiro contato com jogos? Foi console? Foi computador? Foi console, cara. Eu me lembro. Desde que eu me lembro, velho, aos 4 anos de idade, eu já tava jogando Super Mario World. Do próprio Super Nintendo. Claro, outros jogos também. Tinha Mega Man e um jogo de tiro e faroeste, cara. Só que infelizmente eu meio que quebrei as fitas e sobrou somente o Super Mario e Super Mario Kart. Isso o meu pai contando, tá ligado? Caramba, então seu primeiro contato com o jogo foi um dos mais clássicos. Sim, não foi nem tipo da época. Bem. Cara, eu sabia todos os segredos do Super Mario World. Eu fui saber com Detonado, que foi uma grande parte da minha vida que eu comecei a conhecer os jogos da Nintendo. Só que era muito trouxa pra jogar, então era muito perdedor, eu ficava vendo Detonado, mano. Eu não era bom o suficiente. E você, Denner? Eu não lembro com clareza se... Foi Free Fire? Quê? Foi Free Fire? O primeiro? Não, tá maluco, rapaz? Foi com console, mas eu não me lembro com clareza se foi numa locadora que tinha aqui ou se foi com o Polystation, que foi meu primeiro console aí. Eu já tive um Polystation. Clássico. Você já Revolver que você jogava? Aquele jogo? Revolverzinho. Eu jogava muito Duck Hunt, velho, era muito bom. É esse aí mesmo. Esse jogo é bom. Foi, velho. Aí eu fui com o Polystation, aí, sei lá, ele quebrou, alguma coisa do tipo, eu ficava jogando em locadora. Aí eu ganhei um PS2 depois, destravado, comprava o quê? Todo domingo 3 jogos por 5 e ia, velho. E aí não parou mais, né? Não parei mais. O cara engrenou e...
Foi quando eu ganhei o PC também, um pouquinho depois, e fomos só piorando. Só Pô, fica. pra vocês foi algo. Pra vocês foi algo muito mais interessante, muito mais marcante, assim, mais emocionante, sabe? Porque nesse meu caso, foi simplesmente só a primeira vez que eu joguei. E foi só isso. Não é como se fosse eu fosse o campeão mundial de manobra de bicicleta e eu estivesse contando a primeira vez que eu aprendi. Não, tipo, é como se eu estivesse contando a primeira vez que eu aprendi a ler. É uma coisa cotidiana. Eu não sou a pessoa que joga tanto assim, tá? Eu jogo mais do que a maioria das pessoas. Sim, mas eu não me considero um gamer. Eu não tenho 13 mil horas de gameplay. Mas, Tem que entender o contexto aí, pô. mas tipo assim, pra vocês foi algo que deve ter sido muito marcante e vocês falam isso com muita emoção e muita propriedade. E tipo, nossa, aí a gente tinha essa história e eu lembro que eu fazia isso aí todo domingo, aí tinha jogo, aí eu ficava jogando. E pra mim não, eu só joguei esse jogo no computador e aí eu vivi minha infância sem esse tipo de contato. Eu não fui muito de jogar, pelo menos na minha infância. Você não tinha nenhum console, não? Não, ó, seguinte, eu ganhei um PS2 dos meus primos, acho que com 11 anos, 11, 12 anos, Pô, faz tempo. eu ganhei um PS2. Mas antes disso eu nunca senti necessidade nenhuma. A única coisa que acontecia em jogos pra mim era o seguinte, eu ia pra casa de uns amigos da minha mãe, na cidade que ela morava, né, que ela foi criada, e esses caras, eles eram super gamers, ainda são super gamers até hoje. E pelo fato de eu conhecer eles, me ajudou muito a ampliar minha base de games e meu acervo de experiências jogabilísticas. Porque eles tinham um computador da hora e eles acompanhavam essas notícias de games, então os caras eram gamer mesmo. Tipo, que nem vocês hoje, porque vocês são interessados, vocês são entusiastas pelos games. Então isso é o que define uma pessoa que gosta muito, sabe? Eles colecionavam revistas também? Tinha também, eles tinham as revistinhas de detonado antigas e tal. Eles eram adultos e tal, não eram tipo assim, meus amigos com 15, 14, não. Eles eram bem adultos, então eles já jogavam há bastante tempo os jogos de Nintendo. E eu lembro que eles tinham, eu acho que era um SNES que eles tinham, um Super Nintendo, mas eu não vou me lembrar hoje porque eu era muito criança. Mas eles sempre ficaram trocando, velho. Eles tinham esse Super Nintendo, que eu tenho quase certeza que eles tinham. E aí depois eles tiveram um PS2 e eu lembro de ir lá pra casa deles pra jogar de vez em quando e a gente adorava. Meu irmão menor não sabia jogar, tinha, sei lá, 4, 5 anos, nunca deixava ele jogar. Porque eu ficava, não, mas eu que sei jogar, ele não sabe jogar, ele não vai estar aproveitando. Mesma desculpa de irmão, né? E aí depois eles trocaram pro PS3, depois trocaram pro PS4. E eu fui acompanhando tudo isso. Acho que o primeiro contato com esses novos consoles foi tudo lá, porque eles trocavam na hora. Acho que pelo fato de você ser adulto, isso ajuda muito, né? Tipo, você né? que se sustenta, então você consegue alguma maneira de ter esses consoles. É interessante que tu teve um primeiro contato com o PS2, que geralmente é a iniciação de todo mundo nesse mundo, até um pouquinho atrasado, entre aspas, né? Porque 2011 aí já tava na geração do Xbox 360, né? O PS3 também. Se eu não me engano, eu ganhei o meu, eu tinha era em 2008, tá ligado? Eu tinha 4, 5 anos. 2008 pra 2009, velho. Poxa, cara. Cara, eu sou muito diferente, cara, porque eu tive um PlayStation 1. Eu tinha a versão Slim, cara. Cara, eu nunca nem vi um PS1, velho. Eu nunca... É uma linha, é uma parte da linha do tempo que tem um buraco, tá sumido isso. Porque eu sempre ouvi falar de todos esses outros consoles, já joguei na maioria, em alguns... Eu já joguei em PSP, eu já joguei... Não, eu já ia falar que eu joguei em Switch, mas eu tô muito viajado, peraí também. Switch? Nunca joguei em Switch, não. Eu não sei de onde eu tirei isso na cabeça. Mas eu já joguei em PSP, já joguei em PS Vita, já joguei... Não, acho que eu tô falando merda, provavelmente eu tô falando merda. Mas tipo assim, esses consoles eu já tive um contato, mas PS1 eu nunca vi na minha vida. Sério? Eu nunca vi. Só em foto, né? Nunca vi, nunca joguei. A não ser que eu estou confundindo isso. Porque o PS1, ele não é aquele que parece uma torradeira deitada? É, exato. Então deve ter sido esse que eu falei deles. Só que porque eu confundi com o Super Nintendo. Era eu devo ter Slim. confundido com o Super Nintendo. Era a versão Slim, não era aquela quadrada grande, era uma pequena redondinha, pô. Não sei se você sabe. Sei, qual é. porque o Polystation era uma versão daquilo, só que com um bagulho de colocar fita ao invés de pôr CD, né? Nossa, eu tinha Crash Bandicoot, 1, 2 e 3, tinha o jogo Dragon Ball, tinha o que mais? Tinha um jogo Atlântida, eu gostava muito desse jogo.
Não sei se vocês conhecem. Não conheço, não. Fala um pouco dele aí. É um jogo... Olha, foi ele que me inspirou a jogar Zelda. Quer dizer, ele que Ô, louco. trouxe as mesmas sensações que eu jogo quando eu joguei Zelda, cara. Um jogo de puzzle de aventura também. Em terceira pessoa. Mas vocês estão vendo que isso pra vocês tem outro tipo de história? Tipo, pra mim eu tava fazendo outras coisas. Eu tava... Sei lá, eu tenho outras coisas que eu fazia. Não sei se é até interessante eu falar nisso nesse podcast que a gente tá focado num tema. Mas eu não tive esse contato que vocês têm, por isso eu achei interessante chamar vocês pra falar disso, porque vocês devem ter muita história e devem ter muita coisa pra falar. Agora, partindo pra um tópico mais pra frente, né, as diferenças entre consoles e alguns outros aparelhos pra vocês jogarem, porque, como a gente já falou, né, vocês começaram a jogar em consoles, eu comecei a jogar em computador, mas hoje em dia eu acredito que a gente já jogou em todos, tipo mobile, que é celular, já jogou em computador, já jogou em consoles. E inclusive, né, hoje em dia tem como você jogar jogos de console no computador, que você tem um controlezinho, um joystick, e você conecta o USB dele no computador e você mescla esses dois. Sim, Mas como é pra vocês essa diferença? Vocês acreditam que a diferença entre plataformas que vocês jogam os jogos melhora e aprimora a experiência ou não tem nada a ver? Tem a ver com o jogo em si? Cara, Hein? bem filosófica essa pergunta aí. Tenho que pensar. Olha, Porque, ó, pra mim... de certo modo, a maior diferença é só no controle mesmo, do que você vai ter, tá ligado? A maneira que você joga. E também em que, por exemplo, jogar no teclado e no mouse vai ser uma experiência diferente, porque jogar no joystick é um negócio mais preciso, mas também é limitado para movimentação e tudo mais. Mas eu acho que vai mais do jogo também, da forma que esse jogo é otimizado para cada plataforma. Pá. Espera, porque você pode notar qual foi a pergunta mesmo? Que eu tava distraído aqui. se a diferença entre plataformas e aparelhos que você joga os jogos melhora na sua experiência de jogos, deixa um jogo melhor ou não, Acho que só pela plataforma que depende ele da tá. plataforma para qual ele foi lançado, né? E com certeza um jogo, um FPS, por exemplo, é muito melhor jogar no mouse e teclado do que no controle. Exato. Mas vocês têm alguma preferência? Eu tenho a preferência no computador, velho. Muito mais variedade. Eu prefiro o controle porque eu sou mais acostumado. Mas eu tô começando a me acostumar mais com jogar teclado. Mas isso que vocês falaram realmente faz muito sentido. E eu posso até dar uns exemplos mais pessoais meus. Porque The Witcher, eu não vejo a pessoa jogando em teclado. Não faz sentido. É muito melhor você jogar em controle. É mais preciso, como você falou. E a experiência é melhor, porque é um jogo. A gente pode até falar disso mais pra frente. É um jogo filme, que é aquilo que a galera chama, que é um jogo que você tem que apreciar a história, você tem que apreciar cenário. Não é tipo jogos de habilidade, sei lá, CS, Fortnite, esses jogos. Você não vai ficar olhando pro design das coisas, você tem que estar ali na prática. E jogos como The Witcher, como Uncharted, como The Last of Us, esses jogos assim, são jogos filmes, né, que você tem que prestar atenção em tudo, você tá mais imerso. E você ficar com as duas mãos ali prastadas num teclado e num mouse com um monte de tecla olhando, acho que não seria tão interessante. É mais legal você colocar um joystickzinho, ficar com as mãos mais retraídas e você ficar prestando atenção no negócio. Eu pelo menos acho isso melhor. Brawlhalla, por exemplo, muita gente joga no teclado e no mouse, mas eu não gosto, eu jogo no controle. Jogos de luta no geral, né? Jogo de luta, eu acho que depende muito da pessoa, mas em minha opinião, eu acho que pra jogar no controle é melhor. Eu também concordo, cara. Mas algo que eu queria ter pra jogar jogos de luta era um joystick de arcade, cara. O de arcade é o melhor possível pra você jogar, tá ligado? Nossa, ia facilitar muito a minha vida algumas coisas. Bem, é isso que eu acho, né? Porque eu jogo muito The King of Fighters, aí eu fico imaginando se eu tivesse um. Seria melhor do que executar os combos no controle. Porque você mexe muito analógico, aí eu tenho medo de acabar quebrando. Em jogos que eles fazem o mesmo jogo pra várias, porque aqui a gente falou que tem jogos que são pra isso, tem jogos que são pra aquilo, beleza. Mas e aí um jogo que roda em todos? Quem você acha que vai ter privilégio? Se existe privilégio, né? Então, depende da otimização, de como esse jogo foi pra cada plataforma, sacou?
É como eu Que falei, sentido? mas também tem aquilo, lança Call of Duty para console, mas também lança para teclado. Obviamente, como é o FPS, vai ser melhor para PC. Jogar, né? Sim, Aham. falar. Mas você acha que é porque dá mais liberdade ou tem a ver com tempo de resposta ou opções? É por Porque num causa teclado a gente tem ali mais de 60 teclas, né? E num controle não, se tiver 15 é muito. Aham. Eu acho que em questão de FPS fica mais por causa. É porque eu não manjo muito de FPS, mas fica mais por causa do mouse, que tem uma liberdade maior na mira. É mais mais confortável, no caso. É, É mais confortável jogar no mouse e teclado. Nossa, fico imaginando se tivesse algum tipo de fusão, imagina. Você tá jogando Uncharted, daí numa parte que vem um tiro, aí você pega o mouse, aí você mira e atira com o Nossa. controle. Imagina se no futuro incluírem isso. Seria uma inovação, hein? meu Deus. Mas a o gente problema falou é que as você pessoas- teria a que gente ter falou- o mouse e o teclado ali junto com o controle, né? Esse 15 Não, mas vezes mais caro. só pro mouse. Tipo assim, só pra mira, aí tem só um mouse pra mira. E aí você joga normalmente no controle. Tá. Eu acho que uma Você tentativa de anda, fazer né? isso seria aquele bagulho de você mexer o controle, mexer a mira, que tem muito em Zelda também. Tipo, Como quando assim? você pega um Tipo, arco e os dois flecha, analógicos? sem precisar usar o analógico. Ah, sim, entendi. Quando você aperta o Z, aí vem o modo mira. Entendi. Ah, Não. entendi. Tipo, o próprio jogo tem uma otimização pra travar. Mas aí Não, se não, você não, colocar não, pra não. jogos online, aí já vira É. uma vantagem. Eu tô falando daquele. Tipo, uma tentativa de copiar, entre aspas, como funcionaria o mouse seria. Todo controle hoje em dia tem, pô, de você mexer o controle pra cima ou pra baixo e Ah, tô funcionar. entendendo, tô entendendo. Porque, inclusive, algumas coisas que você tem que observar nas dungeons de Zelda e você utiliza e você fica olhando e tal. Uhum. Funciona como um mouse. Ah, entendi o que você quis dizer. E já que a gente tá nesse assunto de jogos mais elaborados e jogos que você precisa prestar mais atenção, existem pessoas que reclamam desses jogos que viraram filmes, entre aspas. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Vocês estão a favor ou vocês acham que esses jogos, a trajetória mundial de jogos assim da indústria dos games, ela precisa de inovação e desde que o Atari foi criado até onde a gente está hoje, as coisas estão tomando um rumo muito bom e que as pessoas não deveriam reclamar. Cara, esse aqui é um exemplo que vai explicar tudo isso aí. Manda. Minecraft. Tá aí há 10 anos e ninguém reclama, cara. Minecraft, mas se for ver, Minecraft foi a inovação da época, né? Não, mas eu tô Mas falando, aí tem a ver com o jogo, né? da Não, mas inovação tinha- também, pô. Pô, com certeza tinha. Não, que 2001, se eu não me engano, 2006, eu acho, saiu o primeiro jogo de Harry Potter pra PC e tal, era um negócio muito incrível. Aí sai Minecraft, eu acho que não tem a ver com a evolução da época e aí ele fica parado no tempo e o jogo não só entendi o que você tá se atualizar. falando, pô. Eu entendi, eu acredito mais que tem a ver com o próprio jogo. Tipo assim, o jogo atraía as pessoas. É a mesma coisa que algumas pessoas faziam reações a vídeos de jogos, ou então jogavam jogos pouco conhecidos e eram jogos bastante intensos e reflexivos, porque a intenção do jogo era outra coisa. O jogo não tem intenção de mostrar o quão foda a tecnologia dele era, que alguns de hoje tem, né? Tem jogo hoje em dia que você nem liga pra jogabilidade, sei lá, Cyberpunk 2077, se você olhar, a galera vai ficar falando só dos gráficos. Tipo assim, meu Deus, olha os gráficos desse jogo. Ah, mas e aí o jogo? O Cyberpunk eu acho que vai ser uma boa mistura entre os. Alô? Alô? Peraí, Houve deixa eu ver alguma aqui. falha aí. Como eu ia dizendo, eu acho que o Cyberpunk vai ter uma boa mistura desses três. E é por isso que todo mundo tá apostando, tá ligado? No Cyberpunk pra ser o jogo do ano, um grandão, por causa das promessas e tudo mais. E tudo mais que está sendo mostrado, da gameplay, da customização de personagens. E também, como é um RPG, vai ter muita história boa também. E eu sei que essa empresa que está fazendo Cyberpunk sabe fazer muito bem histórias bem feitas com missões, porque o The Witcher, né, tá mostrando isso, que as sidequests são nível da quest principal, em questão de qualidade. E é por isso que eu acho que vai ser o jogo do ano.
Não só questão de gráficos. Pra um jogo ser bom, ele tem que ser difícil? Não. Não. Olha, Dark Souls tá aí, mas ele é bom mesmo sendo difícil ou não, cara. Mas justamente por causa disso, por exemplo, Dark Souls tem toda essa fama, porque ele é difícil, mas todos os jogos eles precisam disso. Se eu criar por exemplo, Mineirinho Adventures lá, não é um jogo de Nossa, mas não é um esse- jogo assim, não é um mas- jogo muito bem elaborado e tal, você em um dia chegar a zerar, tipo, talvez não por dificuldade do jogo, e sim por jogabilidade e otimização dentro do próprio jogo, que o jogo é bastante ruim, assim, as reconhecimento de pulo e essas coisas é bastante ruim, então talvez você passe raiva por causa disso, e seja difícil nesse nível. Mas um jogo bem trabalhado, que tem enigmas muito difíceis de se resolver, e você tem que ficar quebrando cabeça pra fazer, no fim ele se torna um jogo bom por causa disso, ou se você simplesmente finalizasse o Mario, e se não existissem as quests do Mario, nem os segredos do Mario, ele fosse só aquilo, você começou e terminou, pronto. Aí o Então, jogo é ruim? Não. Eu acho que pro jogo ser bom, tipo, em minha opinião mesmo, ele precisa simplesmente entreter aquela pessoa. Ele não precisa ser totalmente elaborado pra manter o player se ferrando o tempo inteiro, pra você passar mais tempo jogando ele e se frustrando inteiro. Claro que tem seus jogos que são conhecidos. Claro que tem jogos que são conhecidos por isso. Dark Souls, por exemplo, né? Tem Cuphead, tudo mais. Bloodborne também. E é isso, mas não precisa ser difícil para ser um. Eu acho que, inclusive, os jogos antigos eram focados em ser difíceis porque tinha uma limitação da época, que eles não podiam elaborar mais outras coisas e focavam em ser difícil para manter o player jogando mais. Pô, mas falando de história, vamos introduzir aqui a ação principal, que talvez seja a principal, né? Que é uma das sagas que se compara a Harry Potter, cara. Eu já li a saga de Harry Potter, inclusive, 9, 10 anos. E até Nunca vi. hoje, encontrar algo à altura em um jogo de extrema importância, e é interessante colocar isso a debate, né? The Legend of Zelda, um dos grandes jogos da Nintendo aí que a galera gosta bastante, e foi a minha primeira experiência com o Nintendo, tá? Eu já joguei Mario algumas vezes na vida, inclusive com aqueles primos lá que jogavam, mas não era aquela coisa, eu tava jogando porque era criança jogando, você dá pra criança fazer as coisas e ela vai fazer. Mas eu fui atrás de ver, se eu não me engano era você, Léo, que tava jogando, você tava jogando no celular. Sim, sim. A gente tava na escola, você tava jogando no celular e tipo, a gente, o que você tá fazendo? E aí você, um jogo de emulador e tal. Aí eu conheci emulador aí também. Cara, então você não sabia o que era. Cara, eu não era dessas ondas de jogos antigos. Como eu falei pra vocês, velho. a diferença de vocês pra mim é essa. Tipo, a história que vocês contaram do primeiro contato soa muito mais marcante, mais emocionante, porque pra vocês é algo mais importante. Cara, Pra mim eu só fui ter essa experiência quando eu vi você jogando, Léo. E eu vi, caramba, que jogo interessante. E inclusive eu falei, você até falou, eu posso passar até o jogo pra você, que você me passou emulador, né? Disse que podia botar vários jogos. Você tava conhecendo emulador, né? Aí você falou, eu posso passar até esse pra você, que era o Ocarina of Time. Eu comecei logo pelo top de linha. Não tinha nenhuma experiência com o emulador e o cara já foi começar com o Ocarina of Time. Cara, Aí pronto, você passou pra mim, eu cheguei em casa, eu fiquei jogando a tarde todinha, velho. E eu fiquei encantado com o jogo, porque eu não tinha experiência com esses jogos. Eu não tinha experiência com esses jogos com história. Eu não tinha experiência com jogos de console que você tinha que prestar atenção nas coisas e ir descobrindo. Sinceramente, eu não tinha. E eu fiquei apaixonado por aquele jogo. então foi sua primeira experiência com o Zelda? Falar que eu conheci Zelda 3 anos pra cá também, velho. Mas é assim, quando eu vicio no negócio, eu saio pesquisando ao máximo sobre. Aí eu fui conhecendo mais. Antes eu só conhecia assim, por cima. Eu sabia dos jogos, sabia do que se tratava, sabia que o brabão era o Ocarina of Time, até lançar o Breath of the Wild, né? Aí eu conheci o Breath of the Wild, joguei ele, foi o primeiro que eu joguei, pode me chamar de poser, e fui jogando os outros depois. Inclusive, todos são bons. Na verdade, o meu primeiro contato com o Zelda foi o primeiro Zelda, cara.
Caraca! Nintendo. Pera, o Link's Awakening? Não, Não, The Legend of o Zelda. primeiro Zelda é The Legend of Zelda. Sim, velho, eu tive contato com ele por meio. Sabe o PS que eu falei? Eu Sim. tinha. Sabe o PS2, aquele CD que são vários jogos de Super Nintendo? E outros. Tinha pra PS1 É, também? Sim. Eu tinha um CD que era só de jogos de Nintendo pra PS1. Eu joguei muito jogo de Nintendo, velho. Mesmo sem Aí nesse conhecer, meio eu você só. encontrou? Sim, eu encontrei o Zelda, mas eu não sabia que era Zelda, tá ligado? Caralho, o cara tem a história mais incrível da gente. Ele encontrou Eu já- Zelda, ele chegou até Zelda. Eu joguei o Zelda 1 e o Zelda 2. Inclusive, eu detestei o Zelda 2 porque era muito difícil, eu não sabia o que tinha que fazer. Porque como é um jogo 2D que você entra em uma dungeon e você não tem instrução de nada. Os monstros estão ali pra te matar e a jogabilidade pra aquela época era insana, velho. Cara, mas algo que eu amei em Zelda, que eu não tinha essa experiência em outros jogos e que me encantou, foi essa questão das dungeons. E eu acho que esses outros jogos aí, os jogos de hoje em dia, eles têm muita coisa de Zelda que eles tiraram. Acho que Zelda foi os primeiros jogos que começaram a ter essa pegada de quests, pegada de mapas, pegada de dungeons, essas coisas. E eu lembro que eu ficava, mano, você entra na caverna, uma dungeon, aí você tem que achar um mapa para tal lugar, pra você achar o baú, e aí você tem que achar o baú principal pra você abrir a sala do boss, e aí cada dungeon tem um boss, e ele vai lhe dar um item, e esse item você precisa por último. Olha isso, É cara. a fórmula, É um cara. jogo. É a fórmula Zelda, fórmula. de todos os jogos Zelda que É a fórmula do Zelda, não enjoa. Que não enjoa, mas é justamente isso. Começa com uma historinha interessante, que é a trama, né? Ele vai colocar o problema do jogo inteiro no início, você assiste e tal. E aí pronto, você tem que continuar e seguir até chegar no final. Velho. E deixa eu contar uma história pra vocês. Nessa questão de Ocarina of Time, como era emulador, e celular inclusive, a jogabilidade primeiro que não era muito boa. Então eu já comecei tryhardando, porque é pra você jogar em joystick, né? Principalmente aquelas quests das Arc Flash e tal, Sim, jogar no sim. celular não era tão interessante. E quando eu cheguei São 3 templos, né? No Link grande, quando ele Sim, fica eu grande no entendo. Ocarina of Time. São Se eu não me 3, engano, né? Não são 3, Pronto. cara, são 7. Não, Não, são 6 quando ele é Sete. pequeno. Sim, São 6 espera quando aí. ele é pequeno, porque aí quando ele fica grande, ele inclusive ganha os 3 trajes. Que é ele já tem o verde, né? Aí ele Não. ganha o vermelho e ele ganha o azul. Sim, Aí ele são os 3 bosses. ganha entre aspas, porque no jogo você tem que ir meio que atrás. Você só começa com a túnica a básica mesmo. Uhum. Aí só. Mas tipo assim, a Gorogoro, tipo, esses são quando ele é criança. E aí os outros 3 é quando ele fica grande. E aí no segundo é do Goron, né? Que você tem que ir naquela coisa do Goron. Ir por dentro da montanha do Goron. E quando eu tava nessa parte, o emulador crashou, velho. Ou seja, eu já tinha passado. Detalhe, eu tinha passado os 6 quando criança, já tinha passado o 1, que era dentro da Deku Tree, né? Quando o Link fica grande. E já tinha a Master Sword. E aí no segundo crashou o jogo. Aí você eu não tinha comecei de salvado. novo. Você tinha salvo. Não, é porque eu não sabia como é que funcionava. Como eu falei pra vocês, eu não tinha nenhuma experiência nem com o jogo antigo, nem com esse estilo de jogo. Então, aqueles saves que tem dentro do próprio jogo, que tinha em Mario, que tem em todo jogo, Sim. eu não sabia. Eu não sabia como é que mexia, não sabia o que era aquilo. Então eu simplesmente clicava em play. Pra mim era aquilo ali, play, e é isso aí. E nos emuladores, pra você que não usa emulador, ele possui algumas funções que alteram o jogo nele, que talvez seja até útil pra você. Por exemplo, quando você joga Pokémon, ele tem a opção de acelerar, né, que em inglês fast forward, que é a maioria das opções que fica lá, e você consegue acelerar o seu jogo, então você não fica tanto tempo upando seus Pokémons, porque você reduz esse tempo. E ele tem outra opção também, que é pra você salvar o seu jogo. Ah, mas tem como salvar dentro do próprio jogo? Tem. Só que o próprio emulador também tem essa maneira. E como eu não sabia como é que funcionava dentro do próprio jogo, eu salvava no emulador. Então, E aí acho que vocês já viram o que acontece, né? Salvar em Perdeu emulador não é tudo. tão bom, cara. Não é tão bom. Porque eu tenho uma coisa com perfeccionismo que isso eu levo pra todo lugar e é impossível tirar. Porque eu tava com, vamos dizer, acho que quando você tá nessa parte do Link, você tá acho que com 12 corações por aí, né? Se eu perdesse um coração de vida, eu voltava o load, porque eu não queria, eu queria fazer uma run perfeita, tipo assim. nossa.
Cara, Eu não gostava de tomar dano. Olha que tudo bem. fresquinho, mano. Olha que fresquinho. Eu não gostava de tomar dano. Era a pior coisa que tinha. Se eu tomasse um daninho de queda, aí eu, pum, load. E isso já me trouxe a muitos lugares ruins, porque às vezes eu esquecia. Aí, cara. Às vezes eu esquecia, por exemplo, eu derrotava um boss e aí eu esquecia de salvar. E aí mais pra frente, não tão pra frente assim, mas eu tomava um daninho, eu clicava load, eu tava na sala do boss. Aí eu, não, mano, não, velho. Aí eu ia lá, derrotava ele de novo. Eu mereço olhar detonado, mano. Eu sofri muito jogando esses jogos, mano. Pior que o Mas, pô, numa dessas, eu fiz tantas vezes, porque acho que era alguma quest, e aí você tinha que fazer aquilo, você tinha que passar, você podia só passar certinho, mas não, eu queria fazer todas, acho que era pulando uns buraquinhos, você tem que pular por todos eles, aí às vezes você tomava hit, mas eu não gostava, então eu pulava, tomava hit, voltava, e tipo, é um jogo pesado pra você voltar, inclusive instantaneamente, né, em 64 pra você, no celular inclusive. E aí quando eu cliquei em load pra carregar o jogo travou. Aí eu não consegui, velho. Cara, o meu primeiro Voltei o jogo contato todo em com o Ocarina of Time foi em, acho que em 2011, 2012, por aí, velho. E o emulador era desse mesmo esquema que você falou, cara. Ele tinha um save que você podia usar que já tinha nele e o save do jogo. E uma vez, jogando... eu só utilizava o save do emulador, cara. Uma vez quando É que nem eu. eu fui dar o load, ele simplesmente não foi. O jogo simplesmente não deu load e eu perdi todo o meu progresso. Então, Ele meio que apagou sozinho, ele tipo não encontrou o load. não, ele não encontrou. Era F5 pra salvar e F7 pra dar o load. E eu apertava o F7 e nada acontecia. Aí eu entrei em um desespero, cara. Aí eu aprendi naquele dia que eu nunca mais ia ter que depender disso save. Eu lembro que tem como você salvar na tela inicial, mano. Aí imagina, você salva o seu jogo, e aí quando você abre o jogo, você salva na tela inicial. Só que você não tem nenhum jogo mais. Exato. Você mesmo apaga seu próprio jogo. Você salva na tela inicial, então você não tem save dentro do próprio jogo. Mas e depois alguns, o Game Boy, né, o My Boy emulador para Game Boy, ele veio com uma solução muito legal, que ajudou bastante gente que é criar mais espaços para colocar os seus saves, né? Então, eu lembro que João, ele já participou do podcast passado, né? E ele tinha um save de segurança e aí um save que ele utilizava para lutar contra Elite, essas coisas assim. Ele não usava tanto, mas ele disse que tinha esse save de segurança e aí era um que ficava mais para baixo. Nossa. Porque às vezes você até clicava sem querer, né? Ali no celular que a gente usava era muito pequenininho. A gente não tinha migrado para o PC. Eu acho que foi na mesma época em que o meu tio gamer se apresentou pra gente, aí ele deu uns jogos assim muito legais, deu umas dicas, emuladores, aí acho que vocês migraram pra PC por causa disso, né? Mas eu já conheci os emuladores, cara. De PC? Sim. Nessa época que eu falei, o meu tio, ele tinha no computador dele e eu jogava muito no computador dele, aí eu pedi pra ele passar pro meu. Aí eu fui meio que aprendendo a utilizar esses emuladores. Por isso que naquela época que eu passei pra você, eu já sabia como é que era. O cara já manjava. Sim, Denner, você já jogava assim em emulador ou você continuou jogando no seu console, esses jogos antigos? Não, é no emulador, velho. Mas era onde? Era no computador, né? Diferente do meu início. É, no computador, eu comecei, mas aí era muito zoado, porque eu pegava uns RPGzão antigaço, tipo Game Boy, dessas coisas assim, aí tacava em tela inteira no PC, velho. Aí ficava uma desgraça pra jogar também. É meio zoado até. Aí eu comecei a baixar no celular, tá ligado? Pra jogar. Inclusive eu tive uma experiência muito ruim, velho, que é eu jogando Pokémon Fire Red no celular. Aí eu tinha baixado em um site lá, confiável, pá. Aí eu fui baixar o da terceira geração lá, Ruby, pra jogar também. Meu irmão pegou um vírus tão ferrado no meu celular que eu teve que apagar o sistema operacional dele e trocar, tá ligado? Um negócio assim. Fuck, velho. Pegou um vírus muito pesado. Aí eu fiquei traumatizado de emulador por um tempo, pelo menos no celular. Aí voltei a jogar, sei lá, quando peguei esse celular novo, peguei uns emuladores mais massa. Tamo aí.
Pô, mas hoje em dia, agora que pelo menos eu tenho conhecimento pra usar em computador e eu jogo mais em computador, eu não voltaria pra jogar em emulador em celular não, cara, sinceramente. Porque a ideia, a não ser que tenha alguns jogos do tipo, por exemplo, o Game Boy, né, que eu falei, o My Boy ele é um emulador de Game Boy. Uhum. E o Game Boy, pra galera que não sabe, é muito antigo, então talvez eu tenha que explicar algumas coisas, até porque eu não sabia e fui saber, né? Mas ele tinha essa pegada de você jogar meio portátil, você jogar em qualquer lugar. O Game Boy tinha isso e era muito Exato. interessante. Então, eu fazia a mesma coisa. Inclusive, o meu tio, ele falava, esses de emulador no celular é bom pra jogar jogos de Game Boy, esses jogos que eram mais portáteis, era mais interessante. O meu estágio nessa progressão de games, foi mudando, porque eu comecei com o Zelda, joguei o Zelda Ocarina of Time, e depois joguei o Majora's Mask em seguida, que pra mim é o melhor jogo que existe até hoje, é Zelda Majora's Mask, que foi um jogo que, meu Deus, me marcou muito. Eu já zerei o jogo 4 vezes, e dessa vez não foi porque nenhuma crashou, não. É porque eu gostei do jogo mesmo. A primeira foi no celular, aí as outras 3 foram no PC. Mas não foi tipo num curto período de tempo, não. Acho que eu fiz isso durante 3 anos. Mas teve uma época que eu fiz em seguida. Tipo, no mês seguinte eu já joguei de novo. Porque, cara, esse jogo tem uma importância muito grande pra mim. Aquela questão das máscaras, do café também. Aquilo do café me fez quests, pensar por dias. A quest do café lá. Vocês lembram lá da máscara? Me lembro, cara. Lá? Eu tenho experiência Sim. com o Majora's A quest Mask. das máscaras, que você pegava mais máscaras, era nessa quest do café. E, mano, você fica emocionado com as duas endings. Porque uma é deles se encontrando e a outra é deles não se encontrando e a lua vai cair. E aí você tem que assistir, você é obrigado a assistir a lua chegando e destruindo tudo. Só que aí você volta no tempo e aí ele diz, pronto, agora jogue. Aí você tem que limpar suas lágrimas e continuar jogando. Essa foi a experiência que teve em mim. E aí de Zelda eu parti pra Pokémon. Então, o que muitos falam que começaram com Pokémon e depois foram para esses outros jogos, porque Pokémon é mais simples, né? Pokémon é só aquilo ali, é um jogo de cima, não é 3D assim como é Zelda. E depois que eu fui para Pokémon, eu fui para Mario, eu fui para Mega Man e comecei a jogar esses outros. Mas aí eu deixei porque encontrei o Minecraft. Mas a gente deve dar uma voz para esses jogos antigos, porque sem eles não teria esses de hoje em dia. Pra mim, a época de ouro dos jogos é esses jogos antigos, principalmente os RPG. Final Fantasy. Pô, mas você não vai ficar babando o ovo de jogo antigo e dizer que só os antigos são bons, né? Porque Não, tem essa eu não galera. digo isso. Eu digo a época de ouro dos jogos é aquela. Obviamente, hoje em dia tem os jogaços bravos, mas, tipo, pegar um RPG atual e bater em Chrono Trigger é muito difícil. Não tem como, cara, não tem como. Não tem como. Pra vocês, qual foi eu falei do meu, né? Qual foi o jogo que despertou, assim, mais emoção em vocês, que vocês gostaram muito? E, assim, o melhor. Ah, Quem irá começar, né? Pode começar. cara, o meu jogo favorito hoje em dia é o Zelda Breath of the Wild. Tanto que eu comprei o Wii U, né, pra jogar ele. Mas o que mais me despertou emoção mesmo, que eu cheguei perto de chorar, foi o Assassin's Creed 4. Que é na A morte galera do... fala muito do jogo, velho, desse jogo aí. Na morte do Barba Negra lá, cara, eu quase choro, é sério, velho. Mas tem uma diferença, pô, tem jogos que eu já zerei muitas vezes, assim, só por zerar, porque eu não tenho mais o que fazer, aí tem esses grandões assim, que é os que eu gosto mesmo, aí eu zero, sei lá, 1 ou 2 vezes, aí fico jogando só zoando depois. São jogos mais pra passar o tempo, e que você sabe que eles foram feitos pra isso, tipo assim, eles não querem que você fique pensando muito, eles só querem que você jogue. Eu me lembro, eu zerei GTA V 7 vezes, velho. Mano, eu nunca tive nenhuma experiência com GTA, sabia? Caraca. Cara, Aí, Nunca joguei. o meu primeiro GTA. Vocês podem me foi o de explicar cima, que tá? jogo é esse? Tipo assim, porque a galera mostra, parece ser um jogo de quests, tipo assim, mas aí do nada você tá dirigindo de noite, tipo assim, os caras tão dirigindo pela cidade, aí eu fico assim, ué, mano, é pra fazer o que no jogo? É a desculpa do Minecraft, né? Faz o que nesse jogo? Não faz nada aí. GTA é um sandbox, mais ou menos assim por dizer. Claro que tem seu modo história bem desenvolvido até, principalmente o San Andreas no 5, no 4.
É, mas é um sandboxão. Depois que você zera, você sai tacando terror na cidade e já era. Pô, então no caso é que nem. Acho que o Majora's Mask, eu não lembro se no Ocarina of Time tem isso. Mas o Majora's Mask, depois que você zera, você pode voltar e fazer as coisas. Inclusive, é onde você ganha a First Diddy's Link, né? A máscara lá do Link poderoso, você só ganha depois que você zera. Cara, Aí você tem que jogar de novo. E aí você pode ficar lá rondando. na pegando verdade loop. não, velho. Como não? Aquela máscara lá, você Ah, ganha. você ganha lá, né? Você ganha se você coletar todas as máscaras e zerar o jogo. Inclusive, eu só quis zerar o jogo depois de coletar tudo, só porque eu queria essa máscara. Sério. No caso, você ganha lá. Então, mas ele deixa você fazer isso. Ele deixa você voltar e caso você não tenha pegado todas as máscaras, Sim, isso você é muito bom. pegar e aí pronto, volta lá pra cima. Só que foi muito triste Porque- porque eu não sabia. Inclusive, é um jogo maravilhoso pra mim por causa da mecânica de tempo. Porque você vê como é que as coisas funcionam. Cara, quantas vezes a gente não já viu o sol da manhã do primeiro dia? Quantas vezes? Quantas O vezes? Link tá ali. O Link tá ali viajando no tempo naqueles mesmos 3 dias e você passa semanas e semanas jogando aquele jogo nos mesmos 3 dias. Cara, não. Velho. Imagina você acordar e você olha pro céu e tem uma lua com cara demoníaca vindo em direção à Terra, velho. Aquela Mas não é eu gostei da muito- premissa inicial. Cara, Essa foi a única diferença entre os outros jogos de Zelda. Ó, os de Zelda que eu já joguei. Eita pô. Os jogos de Zelda que eu já joguei. O Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Link to the Past, que inclusive é o terceiro melhor essa Zelda pra mim, Link faz to the parte da Past. terceira timeline? Não, da primeira, né? Não, ele não é nem daquelas do três herói que se caído? dividem. Ele é da primeira original. Porque Não. tem uma linha, aí se segue em 3 jogos e aí depois se divide em 3. É tipo, The Last Link, esse que vocês falaram, é o primeiro já feito, o segundo já feito. Aí o A Link to the Past, e aí do A Link to the Past se divide em 3 linhas do tempo. Sim, é verdade. Quê? Ou não? Em que você vai do Miniscape pra o Force Wind Sword? Waker e Não, Force não, não, Words. não, não. Skyward Sword é o primeiro, aí depois é Miniscape, aí depois é Force Words, aí divide a timeline no Ocarina of Time, pô, que não tem viagem no tempo. Nossa, A parte do Ocarina agora of você me fez Time, lembrar, sim. velho. Eu falei todos errado, caramba. Divide a Eu timeline lembro de já lá. ter visto. Aí Eu me tem lembro. uma. Aí Sim, tem fala. uma que o herói é derrotado. Aí nessa do herói derrotado, que seria se o Link perdesse lá na batalha final contra o Ganon, aí vem o Link to the Past, e em continuação Oracle of Seasons e Ages e Link's Awakening. Esses 3 são continuações. É o mesmo Link. Caramba, é mesmo, agora que você falou, eu fiquei pensando nisso, porque a história dos dois eu já joguei, né? O Ocarina of Time e o Link to the Past. E realmente faz sentido. Porque no Ocarina of Time você mexe com a sua questão de tempo também. E no A Link to the Past você mexe com mundos. Então é como se uma coisa tivesse acontecido e outra coisa tivesse não acontecido. E você vive nessa ambiguidade. E você tem inclusive um espelho que faz você voltar. Então, antes da destruição do Ganon, tinha esse buraco, aí agora não tem mais. Então você tem que ir para o mundo da destruição do Ganon, entrar nesse buraco, pegar o baú, e aí quando você volta você já tá em outro lugar. É muito insano, velho. Se eu não me E realmente engano, faz sentido, porque o Link ele não derrotaria o Ganon no Ocarina of Time, e aí o Ganon destruiria o mundo, que é o que acontece em Link to the Past. Então realmente faz sentido, e é muito louco. se eu não me engano, é mais ou menos isso mesmo. O Link se ferra contra o Ganon no Ocarina of Time, nessa linha do tempo, no caso, né? Aí os sábios, vocês estão ligados, os sábios lá, né? Sim, os 7 sábios. Eles pegam e deixam o Ganon lá, eles selam o Ganon dentro daquele reino sagrado, um negócio assim. Que é onde tem a Triforce, a Master Sword, algo assim. Aí o Ganon domina tudo lá. Aí eles deixam ele selado, aí no Link to the Past vai aquele maluco lá, sequestra a Zelda. Sabe que São seis moças, se eu não me engano. Acho que a Zelda nem tá no A Link to the Past, ou tá? Tá. Assim, ele sequestra Porque a eu lembro que Zelda eram e seis os princesas. descendentes dos sábios, pô, do Ocarina of Time.
Mas não são 6 princesas em A Link to the Past que eu lembro de jogar? Não, não são 6 princesas, são 5 que são descendentes uma- dos sábios. Ah, bom, é porque tinha umas minas lá que você Então, encontrava. são descendentes. É um negócio assim. Eu vi um vídeo falando sobre. E a segunda Aí- timeline. Aí na segunda timeline é a timeline principal, que é, É do quando... Twilight Princess? É, do Twilight Princess, Majora's Mask e Force Sword Adventures. Na verdade, o Majora's Mask é uma outra timeline, cara. Não. Ó, é. Majora's Ah, é, Mask não, é da verdade, linha não, tá de certo. criança, pô. Que é a Você do tá com a meio. linha do tempo aí? Não, Eu mas tô Abriu aí a Novaba? é porque são abri aqui, três. tô com a linha do tempo aqui. Aquele É não porque derrota o é que- Ganon. Aquele não Não. derrota o Ganon. Aquele Sim, não ó. derrota o Ganon, que a gente já falou, que é Link to Sim. the Past. Aí tem. Aí divide de novo, é quando ele ganha. Aí quando ele ganha lá no final, a Zelda não manda ele de volta pra ser criança lá 7 anos atrás? Sim, essa é a segunda, né? Aí lá é Aí ele quando volta se pra Majora's divide em Mask. dois. Uma é continuando do ponto quando o Link é quando o Link volta a ser criança, continuando daquela parte lá. E outra é o mundo depois do Link voltar a ser criança, quando ele voltou no tempo, sacou? Que fica sem herói. Sim, Um negócio sim, assim. E a Aí o terceira, mágico- Hum? e a Cadê o terceira Majora's Mask? timeline é quando ele derrota e continua adulto, cara. Não, ele não continua adulto, ele não é aquele que continua adulto, a era dele é adulto, mas é o mundo depois que ele volta. Porque ele não some quando ele volta no tempo, pô. É, então você conhece mais, porque eu não me lembro mais dessas coisas, não. Eu tô pegando ela aqui, pô. Eu tô com ela aqui. Pô, eu queria saber onde é que tava o Majora's Mask, cara. Majora's Mask é logo depois de Ocarina of Time, é o mesmo link do Ocarina of Time. Então, aquela Então aquela ele é o sequência. que voltou pra ser criança. Então, ele é da linha do tempo dele criança, quando ele voltou pra ser criança. Aí a outra, que é a do Wind Waker, é a dele, é o mundo depois de ele ter voltado a ser criança, sacou? Pra mim, ele continuava sendo adulto. Interessante, Não, não me enganado. também não sei. Mas eu tenho quase Não, certeza. ó, é porque- eu vi um monte de vídeo porque aqui e diz- diz a mesma coisa, tá ligado? Porque aqui diz que a do Twilight Princess segue o Majora's Mask, e até faz sentido. Porque Precisa onde o depois de Link Majora's se Mask. sucede. Onde o Link se sucede. Porque é inclusive onde não tem Zelda. É tipo assim, é o The Legend of Zelda que não tem Zelda. É o Majora's Mask. É porque, se eu não me engano, E Termina. faz que sentido. Termina é outra dimensão, não é? É. Que é diferente de Hyrule, né? Que é onde passa a É maior outra parte dos dimensão jogos. que tem os mesmos habitantes, só que com personalidades diferentes, não é? Uhum. Sim. Então, é porque o Majora's Mask, tá ligado? Vocês já jogaram Twilight Princess? Eu já zerei. Eu comecei a. Pô, eu queria muito zerar, ter paciência zerei. pra zerar. Mas Não, tá é um ligado? jogo maravilhoso, Uma mas não cutscene. zerei, não. Não tem uma cutscene que se passa muito tempo atrás, que é os sábios lá mandando o Ganon pra o reino do Twilight? Sim. Depende de onde é, eu acho que eu não lembro. Eu só Então. tinha derrotado dois bosses. foi Não, muito é mais à então. frente. Aquela cutscene ali é como se passasse ao mesmo tempo que o Majora's Mask, sacou? Só que o Majora's Caraca! Mask é em outra dimensão. Aí não tem como. Porque quando o Link volta a ser criança lá, ele não avisa a Zelda antes das merdas tudo acontecer e eles prendem o Ganon antes dele virar o malvadão lá. É verdade. Então, é meio que naquela, sendo a sucessão de acontecimentos, o Ganon foi lá preso, aí ele se soltou, matou um dos sábios e foi enviado pro reino do Twilight. Isso enquanto o Link tava lá se aventurando em Termina, tá ligado? Ele criancinha lá, pá, Entendi. descendo a porrada na lua. Vocês já viram a teoria Cara. que o Majora's Mask ele representa os 5 estágios da aceitação, se eu não me engano, assim, 5 estágios da morte, eu acho. Do Luke. É uma creepypasta isso daí Isso. que ficou bem famoso de Zelda. Não, nunca vi não, se pá. Quer dizer, sei lá. Porque a maioria que fizeram com o Majora's Mask é só encheção de saco, porque o jogo ele tem essa aparência mais dark e a galera aproveitou pra
fica fazendo, olha, Majora's Mask, jogo sombrio. E tipo, mano, não tem nada muito a ver não. Ó, eu tô vendo aqui, eu achava que o Wind Waker seguiu o Twilight Princess, mas na verdade Não é outra linha do tempo diferente. É a linha do tempo dele adulto, né? A era do adulto. É. Então. Não, é quando o Ganon revive. Diz aqui, ó. Não é? Era do adulto. O Ganondorf é selado. O herói de Vant e um novo mundo, pá. Aí, a era sem herói. Porque o Link não tinha sumido nessa época. Ele não tinha voltado a ser criança. Não tinha Link. Aí o Ganon aparece. Ele é ressuscitado. Ele se solta, sei lá. Ressuscitado. E domina o mundo. Aí nisso eles fazem aquela chuva gigantona lá. Novo dilúvio, tá ligado? Aí vira o mundo de Wind Waker. Tá no Wind Waker, né? Porque eu nunca joguei o Wind Waker, não. Eu jogo o Wind Waker. Tenho. Terminando de zerar. Aí, Bom, a maioria daqueles dos joguinhos O Linkton. do Tingle é nessa linha do tempo. Esses jogos eu acho que até era ou Alec ou você, Léo, que estavam jogando, que era o Spirit Tracks. Sim, eu joguei o Spirit Tracks, velho. É uma experiência muito... Mas naquela época que a gente tava jogando, você jogou muitos desses quando a gente tava jogando naquela época. Você jogou Ocarina of Time, aí a gente foi jogar depois. Você sempre, como você foi o primeiro a mostrar pra gente, aí você tava sempre jogando o nosso próximo. Você jogava Ocarina of Time, aí nós três jogávamos. Aí você jogou Majora's Mask, aí nós três jogava. Você jogava o Minish Cap, aí nós três jogava. O Spirit Tracks eu joguei depois do Ocarina of Time lá em 2013 e 2014, cara. Pô, então você deu tempo de você zerar o Spirit Tracks primeiro pra depois ir pro Majora's Mask? Não, eu zerei o Majora's Mask, aí depois eu parti pra outros Zeldas. Aí eu vi o Spirit Tracks. No caso, eu conheci o emulador do Nintendo DS, que até eu nem sabia que existia. Nem sabia desse portátil. Aí é que com o Zelda, o Spirit Tracks eu conheci. Que você... Inclusive foi onde eu conheci o meu Pokémon preferido, que era o Pokémon Diamond. No Spirit Tracks é muito interessante porque é uma mecânica muito nova, velho. E você controlar o trem e enfrentar alguns inimigos. Uhum. Sério, velho? Depois eu vou dar uma olhada, ver se eu jogo, mano. Porque pelo que você parece é uma mecânica de Zelda diferente. João me passou. Entregar alguns itens também. Eu gosto mais... fala aí. O que? Fala o quê? Eu gosto mais da linha do tempo de Link to the Past, que o Ganon revive. Porque eu tô vendo aqui o decorrer da história dos jogos e eu acho melhor, cara. Porque primeiro que o do Twilight Princess, ele é uma história que tem... ela tem um começo, aí uma resolução de problemas, e aí acaba, beleza. Aquele bagulho, inclusive, do Vaat em Force Words, que indica o fim e tal dessa sequência e dessa linha do tempo. Mas do A Link to the Past, não. Eles mostram toda uma reviravolta, porque o Ganon existe, beleza, ali em Skyward Sword. E aí, em Minish Cap, o deus Vaat nasce. Tipo assim, Vaat foi criado. Só que o Ganon ele já existia. E no Ocarina of Time, o Ganon aparece. Não. O Ganon, na teoria, né, seguindo a timeline, o Ganon aparece pela primeira vez no Ocarina of Time. Não, ele aparece pela primeira vez no Ocarina of Time, mas ele, tipo assim, ele não é que ele nasceu em Ocarina of Time e ele surgiu das trevas. Não, o mundo foi tomado por trevas e aí o Ganon acabou se tornando. Ele já era uma pessoa, por exemplo, ele era do mal. E aí com a ascensão das trevas, ele que já era do mal, ele virou o rei demônio, o Ganon. É porque tem todo um bagulho de maldição e pá. Porque no Skyward Sword, o inimigo naquele Demise lá, que é um cramunhão mesmo, um demonião, bravo. Nunca joguei, não. Não, é um inimigo. Não, mas... Léo, você tá ligado nesse bagulho? Infelizmente eu não joguei Skyward Sword, velho. Não, eu não joguei não, mas eu sei como é. No final do jogo, esse Demise, ele é como se fosse o primeiro Ganon, tá ligado? Aí ele amaldiçoa todo mundo que tá naquela cena lá, a Zelda e o primeiro Link, né? Que é, no caso, a primeira Zelda e o primeiro Link. Amaldiçoa e fala: seguinte, agora vai ficar voltando o cara do mal e vocês estão ferrados, suas almas vão reencarnar também e já era. E o resto da franquia Zelda é só esse looping, tá ligado? E no caso, o Ganon é a reencarnação desse cara aí. Caramba, velho. Mano, o Ganon reviveu 7 vezes em todas essas linhas do tempo, mano, no geral.
É porque toda vez que aparece um Link, uma Zelda ou um Ganon, os outros dois vão aparecer sempre também, tá ligado? 7/6 porque tem a questão do Ocarina of Time em que se divide em ele ter derrotado e ele não ter derrotado, então fica entre 6 e 7. Se você tomar, por exemplo, com a linha do tempo em que ele foi derrotado, aí fica 7. Se ele não tivesse sido derrotado no Ocarina of Time, fica 6. Mas eu gosto mais da trilogia do A Link to the Past, da sequência de A Link to the Past, depois que ele sai do Ocarina of Time, porque além dele descer para mais jogos, ele se divide de novo. E não fica só como nos outros, ele se divide de novo, mais ou menos depois que sai dos heróis da Triforce ali. E aí ele se divide em 3. Até chegar ali a Adventure Link, em que o Ganon revive. E é onde eu acredito que vira o Calamity Ganon de Breath of the Wild. Que é quando o Calamity Ganon é... Zelda Breath of the Wild é um caso especial, porque ele cita durante o jogo, em algumas cutscenes, ele cita jogos de todas as 3 timelines. Caraca. É muito louco isso. Não, é sério. Na hora que eu vi a cutscene que eram os caras citando isso, eu fiquei, ué. Procurando entender, tá ligado? Aí tem muita teoria tentando encaixar o Breath of the Wild no negócio, mas a maioria tem furo, tá ligado? Léo, mas você jogou o Link's Awakening? Link's Awakening? Que, na verdade, eu joguei o comecinho, cara. Não. O Link's Awakening é só um sonho, né? É. Porque, pô, se eu não me engano, tinha alguma coisa a ver com o Ganon nisso aí. O Ganon, ele existia, porque em Link to the Past ele é revivido. Mas eu não lembro se ele era derrotado. Infelizmente, eu joguei o jogo, mas eu não lembro. Você derrota ele, mas eu não lembro se ele revivia no final. Não. Mas no início. Acho que ele revive no início por causa daquela treta com os sábios, né? Não, ele morre no final do Link to the Past, o Link mata ele. Só que aí no Oracle of Seasons e no Oracle of Ages, o final dos dois é o mesmo. É a mulher lá, que ela fez as tretas pra ter os 2 jogos. Aí ela revive o Ganon só no final do jogo e tu mata ele de novo. Ah, então é uma questão rápida. É rápido. Mas aí faz sentido, porque ele revive no Oracle of Seasons e o Ages. Eu já joguei os dois, inclusive. Uhum. E esses dois, eles não eram nem de Game Boy. Ou Game Boy Color. Eles eram de Game Boy, então eles eram... Era bem escurinho, era bem clarinho o jogo. Não tinha nem cor direito. E aí... Se eu não me engano, era o Seasons que ele tinha um tema laranja e o Ages ele tinha um tema azul. E nossa, pra mim foi um dos melhores passatempos que eu tive de espera, essas coisas. Eu lembro que pra viajar, em época que eu ficava viajando pra ir pra casa da minha avó, de tempos em tempos. E durante a viagem, eu puxava o Oracle of Seasons ou então o Ages e você ficava jogando porque era algo muito portátil. A temática desse jogo, diferente de alguns outros, tipo Twilight Princess e Majora's Mask, esses jogos em que você tem que ficar prestando atenção nas coisas, você tem que estar num ambiente mais estável, você tem que ficar bastante tempo, né, tipo, sei lá, 40 minutos a 2 horas jogando, é tipo assim, a média de tempo que a pessoa passa jogando um jogo. E no Oracle of Seasons e o Ages não, tipo, você fazia as coisas muito rapidinho. Se você for sentar pra jogar um desses 2 jogos, você em 2, 3 horas você zera, pronto, porque acho que a intenção dele não foi feita pra ser essa, acho que, inclusive, por ser um jogo de Game Boy, né, que você podia levar pra qualquer lugar, a intenção era você levar pra qualquer lugar e ficar jogando ali um pedacinho. E eu lembro que aquela temática de você desenterrar e ficar pegando os anel era muito legal, velho. Eu não lembro se isso tinha em outros lugares, mas, por exemplo, o que eu acho maravilhoso deles, da Nintendo, na questão de Zelda, do Shigeru Miyamoto, é que ele fazia os esquemas de quest diferente pra você descobrir as coisas. Então eu lembro que no Ocarina of Time, ele podia reutilizar em outros, mas ele sempre inovava. No Ocarina of Time, tinha aquele esquema das aranhinhas, né, dos besourinhos. Sim, as esculturas que você tá falando, né? Não, isso aí é no Majora's Mask, que inclusive você podia fazer isso, mas... Tinha uns buraquinhos que você, por exemplo, puxava umas Heart Pieces e era só com esses insetos. Mas tem no Ocarina of Time também. Os coletáveis, no caso, né? Aham, os insetinhos coletáveis. Aqueles que parecem umas aranhas azul com as perninhas amarelas. Sim, No Twilight Princess são dourados os insetos especial que pega. Aham, eu passei por um desses.
E aí você para pra pensar nisso e você olha, caramba, olha que legal. Você vai ter que botar sua mente pra pensar nessas coisas, não é tipo, resolva esse puzzle de quebra-cabeça. É aqueles que você vai encaixando na tela e você tem que ver quais que formam palavras. Não, é algo novo. E, tipo assim, você chega um detetive lá esperando alguma coisa e você tem que colocar besourinho no buraco mesmo, é isso aí. Vamos lá, descobrem qual desses buracos botar os besourinhos. Os minigames também, aqueles minigames de música, tinha os minigames de... as musiquinhas. Acho que a trilha sonora de Zelda é discutida bastante. É discutida bastante entre esse pessoal que joga muito. Cara, Porque é marcante mesmo. É perfeita, velho. Não tem jeito. Eu só não acho melhor do que a de Minecraft. Porque... o tempo que eu passei jogando Zelda, juntando tudo, foi menos do que eu passei jogando Minecraft. E Minecraft pra mim tem um significado diferente de Zelda, mas não que isso diminua. Tipo assim, a trilogia de Zelda ainda tá aí numa das melhores. Deixa eu pegar alguns tópicos aqui, que talvez a gente tenha até passado por uns, porque a gente se envolveu aqui num jeito. Discutiu conversa de Zelda. Pois é, então, o tema principal era Zelda mesmo. A intenção era chamar pra gente falar de Zelda, que fazia tempo que eu não jogava, não tinha nenhum contato, pô. Senti que eu tava abandonando. Senti, não, vamos discutir sobre Zelda, que eu acho interessante e merece uma fala nossa. Jogo sabe. Mas me voltou aqui a falar com vocês. Não foi só esses jogos que a gente jogou, obviamente. Eu queria perguntar pra vocês se vocês já jogaram um joguinho chamado Clash Royale. Velho. Joguei por um dia que tem. Infelizmente eu não curti, velho. E sinceramente eu não tenho saco pra esse tipo Então, de... eu não tenho saco pra jogar jogo E os de motivos? grindar, tá ligado? Você tem que passar muitas horas jogando, pá, jogar todo dia. Eu não curto, velho. Tanto que eu mal jogo MMO, essas coisas. O William até tá me chamando pra jogar o The Scrolls Online, mas eu não tem jeito, velho. Aquele negócio de LoL lá. Ah, LOL. LOL aí é. Nunca joguei. Mas o seu motivo, Léo? Hã? Joguei 4 vezes. Cara, comecei a jogar LoL recentemente, velho. Eu só quero me divertir, mano. É só uma outra forma de divertir. Não, vamos deixar o LoL de lado. Falar de LoL não. Aqui não vamos falar de LoL. Aqui não, velho. LOL aqui não. Aqui não. Não, O jogo que exige muita habilidade também eu tô fora, velho. Porque eu sou uma merda jogando. Mas deixa eu só falar um ponto curioso, velho. Que é, os caras, eles tryhardam muito, velho. Eles morrem, eles ficam, nossa, mano, não acredito que eu morri. Enquanto eu morro, eu falo o quê? Beleza. Aí eu continuo. É aquele meme aquele vídeo que era de um streamer desses, né? Aí ele tava contando assim que um amigo dele tava vendo ele jogar e tal, eles foram tudo pra casa dele, porque tinha, sei lá, algum festejo, algum evento. Aí ele é streamer. E aí ele tava jogando só de boas, ele não tava streamando, mas naquela festa ali, o evento na casa dele, ele ficou jogando, e aí os caras viram ele, tipo assim, gritando e tal, fazendo algumas coisas com o jogo, e eles falaram, cara, para com isso, é só um joguinho. Aí ele começou a gritar pra tela, é só um joguinho, LOL é vida, LOL é honra, essas coisas. A galera que endeusa. Isso aí não tem nem muito a ver com o jogo, tem a ver com atitudes das pessoas mesmo, galera que endeusa, inclusive a gente falou em famas e celebridades, a galera que endeusa um ídolo, ou que endeusa outra pessoa. Isso acontece com qualquer coisa. Você endeusar um jogo e dizer que aquilo ali, não, aquilo é muito importante pra minha vida. Primeiro que se aquilo não estiver gerando renda pra você, se aquilo não for o seu trabalho, você não tem nenhum argumento pra estar reclamando. Se gerar, talvez você comece a falar alguma coisa. Mas na questão de Clash Royale, Zelda, ia te chamar de Zelda. Mas, Ah, tá. na questão de Clash Royale, Léo, o motivo pelo qual você não quis seguir foi qual? Eu, sei lá, mano. Eu senti que não era pra mim aquele jogo. Aquele esquema de você... não gostar, né? Não tem um motivo assim. Não me entretia, cara. Não me divertia. É isso. Se eu contar pra vocês que... é o ideal, né? É. Se eu contar pra vocês que no início eu não fazia assim. Tipo, obviamente, todos os jogos pra mim é por entretenimento, mas chega um momento que, sei lá, era um complexo isso em mim. Eu não gostava do fato de eu ser ruim em algum jogo. Tipo assim, eu jogar com alguma pessoa, eu não saber nada do jogo, eu não saber jogar, eu ser ruim, morrer. Nunca achei isso interessante. Então eu sempre focava em ser melhor nos jogos que eu jogava. Só que isso talvez pode trazer alguns malefícios, né? Por exemplo, você ficar muito puto com o que acontece no jogo e ficar com raiva e tentar, sei lá, quebrar alguma coisa. Não sei se isso aconteceu aí com a galera.
Não sei se isso aconteceu com a galera gamer aí que tá assistindo. Mas Clash Royale, o exemplo que eu dei, né? Eu tô jogando há 3 anos, né? Até recentemente, já faz 3 anos que eu jogo. Mas hoje em dia eu jogo de maneira mais leve do que eu jogava antigamente. Porque antigamente, nos primeiros anos aí que eu tava jogando, no primeiro ano, eu tratava o jogo como minha essência vital, como água. Então, se você fosse ver lá pelas estatísticas, porque eu sempre olhava, né? Mas se você fosse ver pelas estatísticas do jogo, eu jogava mais ou menos 9 ou 10 horas por dia. Cara, ele sobrevivia de Clash. Meu Deus, velho. É. Eu fazia isso quando eu era menor, velho. Tryhardar muito o jogo. Às vezes eu tirava o jogo pra zerar no dia, essas coisas meio. Não, às vezes eu faço quando é um negócio muito urgente. Por exemplo, o meu tio ele mora em outra cidade. Aí quando eu vou jogar Uncharted no PS4 dele, eu não tenho um PS4, então quando eu vou viajar pra lá, não é nem uma semana direito, então eu tenho que zerar. Então eu lembro que em um final de semana que eu fui, em uma noite eu zerei o Uncharted 2. Meu Deus. Foi Vral. Foi tipo assim, de 10 horas da noite até acho que 5 ou 6 da manhã eu zerei o Uncharted 2 todinho. Porque era aquilo ali que eu tinha. Depois ia ser, sei lá que mês que eu ia voltar pra lá. Uhum. Eu acho que pra mim, velho, tryhardar o jogo pra tentar zerar rápido, não tira a graça do jogo, velho. Você não vai aproveitar ele 100%. Chega na parte que você tá jogando há tanto tempo assim, você vai ficar de saco cheio e não vai mais jogar pra ficar feliz, tá ligado? Entre aspas. Aí só. Tá, deixa eu só zerar essa merda aqui rapidão, papapá. Aí você acaba não tendo aquele gosto e você acaba ficando puto por mais tempo e com mais razões. E nessa questão do Clash, qualquer coisa que acontecia eu ficava muito bravo e muito puto, porque eu botava na minha cabeça aqui, não, eu sei jogar, olha isso, mano, o cara não sabe jogar, ele tá ganhando, ele ganhou de mim, não sabe jogar. E eu ficava repetindo isso o dia todo, não, minhas cartas não são boas, porque Clash também tem o fator pay to win, né, que é uma coisa que estraga muitas famílias hoje em dia, que só querem ter 1 minuto de felicidade ali no seu joguinho e tem um maluco gemado, cheio da grana, jogando um pay to win. Esse é o problema dos pay to win de hoje, né, porque você tem dinheiro, você vai ter as melhores habilidades do jogo, os melhores itens. Isso é outro motivo que eu digo que os jogos antigos são melhores, quando não tinha esse negócio aí. Ou então os jogos completos, porque você tem que comprar DLC. Exato, principalmente por causa do DLC. Antigamente os jogos já vinham completos, cara. Comprou, tu tem a experiência 100% do jogo, tu vai aproveitar 100% do jogo. Hoje em dia não. Tu compra o jogo base, se ferrou. Tu não vai ter acesso a roupinha, tu não vai ter acesso a 500 coisas, tá ligado? Aí vem... Se o jogo oferecia 40 slots, você vai ter só 4 agora. Exatamente. Compre pra ter os outros 36. Velho. Hoje em dia é muito mais jogos que não são nesse estilo hoje em dia. Só mais jogo indie mesmo. Você vai falar, Léo? Hoje em dia é muito mais questão de lucro. As empresas elas não se importam muito com o consumidor. Exatamente. Acho que tinha mais essa questão, porque naquela época o jogo era um negócio muito mais novo, né? E tipo, tinha acabado de ser lançado, eles nem sabiam qual que ia ser a repercussão disso, né? Hoje ser um dos maiores mercados, e, tipo assim, qualquer pessoa joga qualquer jogo. Se for olhar no YouTube, se fosse deparar, tinha uma série de The Last of Us 2 do Léo Stronda, e tipo assim, olha onde é que as coisas chegam. Velho. Você viu isso? Vi, eu vi. Quer dizer, não a série. Eu vi que tinha isso, tá ligado? Ele lá gravando The Last of Us parte 1, aí eu tipo, caralho, mano. Ou seja, já tá... Todo mundo hoje em dia já joga alguma coisa. E isso pra eles deve ter aberto os olhos assim de cifrões pra eles poderem lucrar com isso. E utilizar de maneira errada. Porque você fazer um Fortnite da vida, que é tipo assim, você colocar a skin original feia pra um diabo e falar assim, quer mais bonitinha? Então compra. É uma coisa. Porque você pode... Porque nada muda. Porque nada muda. Tem inclusive um streamer que ele é um dos melhores e tal. Tem umas estatísticas muito boas no Fortnite por causa da jogabilidade dele. E ele é famoso por causa disso, porque ele joga bem o jogo, mas ele nunca gastou 1 centavo no jogo. Sabia? Tipo, ele sempre jogou com a skin original do jogo.
E aí a galera tinha até esse meme. Encontrava alguém com a skin original do jogo jogando bem, aí falava, nossa, esse é o... Aí o nome do pro player que fazia isso. Caramba. Porque ele era a prova viva dizendo, tá vendo? Dá pra jogar sem gastar dinheiro. E fazer essa coisa que o Fortnite fazia era muito bom. Eu tive esses 3 estágios, né, de jogo viciante. Foi com Clash Royale. Não, foi primeiro com Minecraft. Mas eu não jogava 10 horas por dia. Era menos, era acho que 4 ou 5. Aí depois teve o Clash, depois teve o Fortnite. Agora o Fortnite era muito mais. Eram umas 12 ou 13 horas por dia, velho. Cara, Esse eu bebia Fortnite e respirava Fortnite, mano. Era o jogo, mano. Porque ele tinha uns esqueminha, mano. Eles sabiam que a maneira correta de deixar você no jogo. Então eles faziam um passe. Tinha um passe de batalha pago, né? Tinha mais coisas, mas tinha um livre também, que tinha um monte de coisa legal também. Eles não eram babacas. Tipo assim, botar uma pichaçãozinha lá nos 100 níveis do passe de batalha livre, não. Eles tinham umas coisas legais. Então, como eu não tinha dinheiro pra pagar os bagulho do jogo, pra ter as coisas legais, então eu ficava jogando por muito tempo pra conseguir todos os níveis do passe de batalha grátis. Então era... E nem valia a pena, porque eu até excedia. Chegava no meio da temporada, pronto, eu já tinha o level 100. E eu rushei pra nada. Pronto, eu já tô level 100, só que aí falta mais metade da temporada pra jogar. Mas é mais raiva que a pessoa sente com o jogo. Não ia falar muito de tristeza ou histeria demais, não. Só quando, inclusive, nosso professor, ele deu um exemplo quando ele zerava um boss, aí ele ia agradecer a família toda, chegava assim na família e falava, eu consegui, eu derrotei ele. mesmo Tinha ninguém. essa questão de... tipo, a pessoa fica, você chega felizão na cozinha assim, nossa, hoje foi. E a pessoa fica sem entender nada, mas é porque você conseguiu derrotar o boss, você se sente muito alegre. Mas a emoção mais forte, inclusive perguntar pra vocês, ver se vocês concordam, é a raiva, que tipo assim, você sentir raiva num jogo difere de qualquer outra emoção, de você ficar triste com alguma cutscene. A raiva é muito mais intensa, porque você tem que sair do jogo e você tem que ficar pensando, beleza, vamos. Ok, vamos voltar. Depende do que motivou aquela raiva, né? O que ocasionou aquela raiva. Depende. Também, eu acho que as duas emoções que mais reinam jogando é satisfação barra felicidade ou raiva. São essas duas. Pô. Geralmente tem uma em seguida da outra. Primeiro tu fica com raiva, aí mata o boss, aí sai feliz. Ou às vezes até prolonga a raiva, tipo assim, pronto, te matei, seu babaca, seu trouxa, já era. É, Te velho. matei, e agora vai fazer o quê? Agora vai fazer o quê? Tem uma segunda forma que bate mais ainda. Nossa. Velho. Ei. Esse jogo, você já jogaram jogos de realidade virtual? Não. Não sei se é considerado um jogo, mas eu já entrei no VRChat, cara. Eu entrei no VRChat Pode ser também, considerado, mas né? não com Porque você tá óculos. se movendo ali junto, né? Só que Não não sei. com óculos, né? Cara, sinceramente, mesmo que fosse o mais elaborado possível e fosse o de melhor qualidade e tal, eu não ia preferir um jogo de realidade virtual ao joguinho normal. Porque, cara, você não precisa se preocupar com nada. Você tá ali, você inclusive pode cruzar suas pernas, você pode sentar normal, você pode esticar, você pode sentar meio deitado. Você não tem que se preocupar com ficar se movimentando. Então, às vezes você tem que fazer... Imagina, você tem que fazer um pulo em Uncharted em realidade virtual. Só que você não é o Nathan Drake, que pula 3 metros. Aí você nunca vai conseguir. Tipo, pô, eu não consigo. Aí, você é baixo. Aí você não vai conseguir. Então, eu prefiro as mecânicas de jogos pra console, jogos pra computador. Não sei se todo esse esforço que a galera... Até porque eu não sei se eles estão botando todo esse esforço em cima, né? Não. Mas... Em trazer jogos pra realidade virtual. Mas... Cara, vocês aí que estão produzindo jogos pra realidade virtual... Parem por minha causa, não quero que vocês façam. Meu, velho. Mas hoje a Sony, pelo menos, tá lançando até uns joguinhos que legais de realidade virtual. Aquele lançou um do Homem de Ferro recentemente, que é legalzinho até, tá ligado? Pô, mas ele é só aquilo ali de tipo assim, uau, eu atiro com minha mão o laser. Ou então ele tem quest, ele tem história, ele tem... Não, tem trilha história, sonora, pô. uns bagulho foda. É um jogo completo. Só que é aquilo, você só vai se movimentar com as mãos e acabou. Eu acho que deveria vender junto, deveria vender o óculinho, né? Aí os controles pras mãos e uma esteira. Esteira gamer.
Aí era tipo assim, o jogo do Indiana Jones, você tem que correr da pedra, aí a esteira aumentava a velocidade, você tem que correr. Aí, É uma boa opção pra fazer exercício, tá ligado? aí imagina, aí você caía na vida real e ele caía do mesmo jeito no jogo, lá na Terra e tal. Morreu. Sessão fitness com Indiana Jones em VR chat, tá ligado? Vem uma pedra 1000 por hora, tu sai correndo. Ei, Léo, você já jogou VR Chat, mas... Peraí, como você jogou VR Chat? Tem como jogar sem óculos, pô. Tem como jogar pelo computador, cara. É. Pronto, Já então joguei. você acabou de se refutar e concordar com o meu argumento. Aí, Ei, empresas que estão trabalhando em realidade virtual, pronto, pode parar. Já viu aí, o cara nem Assim, precisou do VR pra ter a experiência do VR Chat. É. Mas é um Jogue jogo VR Chat VR, comigo cara. no computador. É, mas 90% dos play se pá é jogando no computador. Não deixa de ser um jogo VR, não é? Mesmo que você não precise. Não, o jogo foi feito pra VR, mas você só tá vendo ele. É que nem, pô, os jogos de realidade virtual, você vê eles em realidade virtual, mas aí eles não passam na TV do mesmo jeito, que é para as outras pessoas verem. É que com Resident Evil, o 7 tem aquela opção lá de você usar o óculosinho só pra movimentar a câmera, né? Sério, velho. Tem, se eu não me engano, tem. É, pra isso seria interessante, tipo uma fusão. Você colocar o óculinho, mas aí você jogar no mouse e no teclado, e aí os seus olhos são os olhos do player, mas Então. aí você joga no mouse e no teclado. Você não tem que segurar uma arma pra atirar no zumbi. É exatamente isso no Resident Evil 7. Mas. Peraí, é isso mesmo? Eu acertei? Mas Aham, é isso mesmo, é isso mesmo. como seria Caralho. movimentar a câmera no VR e o mouse ao mesmo tempo? Não, então. Não, mas ele acho que ele desabilita. Eu acho que isso trava, tá ligado? Não tem como, velho. Ou Não, você eu usa acho que o a VR câmera- ou você usa o mouse. Eu acho que a mira não é centrada. Eu acho que tem isso, Léo. Ah, Porque, tipo, a mira ela é centrada no mouse, mas aí você consegue ver tudo ao redor. Aí, pronto, você entendi. mexe o O mouse, mouse e é aí tipo você o seu encarna, braço você vê. e o VR É. sua cabeça. É tipo assim, é como se... Ele realmente nunca fez nada errado. Tipo, o mouse ele sempre mexeu o braço, não a tela do jogador, se você parar pra pensar. Ah, é meio complicado, velho. Eu não ia É, gostar faz muito, sentido. não, né? Mas pra falar a verdade, eu acho que daqui a uns 20 anos, 30, vai ser VR tudo mesmo. Tá evoluindo muito rápido, velho, a tecnologia. Pelo menos em questão de jogos de aventura, terror, vai ser tudo VR, velho. Pra dar mais imersão possível, se pá. Se vier um Zelda VR, aí eu compro, cara. Pô, um Zelda VR ia ser lindo, velho. Não sei, velho. Aí com uns maravilhosos 15 anos pra poder fazer. É. Pô, imagina, você com o VRzão lá e a entrada de Breath of the Wild, tu chega a ver aquele mundo inteiro. Cara, ia Nossa. ser muito. Nossa, Bravo. velho, caramba. Você É o colocou quê? um sorriso no meu rosto do nada, tipo assim, só falando em Zelda, meu Deus. Não, imagina você poder andar naquele mundo, no mundo real. Aí você tem que comprar uma esteira. É o que eu falei, tira gamer. Ah, Eu acho que pra VR a única solução é uma esteira desse naipe aí, tá ligado? Tipo, Pois é, mano. pra tu conseguir se mover dentro e captar 100% dos movimentos. Meio que ser uma esteirinha redonda, um tanto grande, aí tu se prende nela com algum tipo de cinto, aí vai se movendo, conforme você se move, a esteira se move também, tá ligado? Pra ir multidirecional, né? Aham. Nossa, velho. Eu acho que seria isso pra conseguir resolver. Seria muito estranho você meio que andar e não sair do lugar. Não, mas aí no Não, jogo. mas com a você esteira se dá, mover, né? dá a brisa. Dá a brisa, Léo. Com a esteira você... Porque você não tá vendo a esteira. Exato. Então você sente que você tá andando mesmo pelo mundo. Caramba, eu Nossa, não deve ser uma brisa muito louca, velho. É, velho. Deve ser uma brisa muito louca você andando lá pelo Você mundo, anda sendo que você tá parado na sua casa. Você anda quilômetros dentro do jogo, aí você tira o óculos e você olha assim ao redor. Tá Aí, na sua sala. Eu acho que deve dar uma tontura da desgraça, velho. Dá. Acho que por isso que eles estão estudando isso ainda, pra ainda fazer um realidade virtual que seja extremamente interessante. Mas para o último tópico aqui, que acho que não vai demorar muito, é falar sobre a introdução dos multiplayers, né? Você
do nada ter jogos que você jogava sozinho, e aí ter o surgimento. Eu não lembro qual é que foi o primeiro jogo, assim, que Ah, o meu primeiro, teve cara. pessoas em que você Tá podia falando encontrar no resto do multiplayer mundo. online ou multiplayer? Online ou split screen? Não, no local, beleza, porque é só você fazer, tipo, 2 pontos de vista diferentes rodando no mesmo jogo. Local Agora, também. online, tipo assim, são 2 jogos diferentes, não é o mesmo jogo. Ah, então E você as tá duas falando pessoas do estão se online, né? encontrando. É, multiplayer, assim, com pessoas do mundo todo. Pior que o Pra online. mim, eu não acho que não diferencia a experiência do jogo. Tipo assim, jogos que são feitos para jogar em multiplayer têm as suas qualidades, mas um jogo que é single player pode muito bem dar chineladas em multiplayers. Ah, velho. Com certeza. Mas pra vocês, hoje em dia, vocês preferem hoje em dia sentar assim, numa tardezinha e jogar um multiplayer ou então um solo? Eu prefiro solo, velho. Mas o multiplayer também é aquele negócio. A maioria hoje em dia é multiplayer online. Eu fico dividindo entre os dois, cara. Fico dividido. Consome os dois. Uhum. Eu não consigo largar nenhum nem outro. Porque o multiplayer entra mais a interação com seus amigos e outras pessoas, cara. Aí já no solo é só você e seus pensamentos. É tipo um E tempo tem a pra você questão de. relaxar mesmo. O multiplayer tem a questão tanto pra empresa que fez o jogo, de traquear ali o que tá acontecendo, quantas pessoas estão jogando, o que tá acontecendo lá. E essa questão de amigos, né? Por exemplo, você pode jogar com o seu amigo lá que viajou pro Rio Grande do Sul. Você pode jogar o Fortnitezinho com ele, fazer o duo da tarde que vocês sempre faziam. E pronto, cada um no seu computador. Uhum. Pô, mas é isso aí, 1 mais 1 é igual a 2 e a Peach é a mãe da Zelda, né? Hã? Certo? O que foi isso? Que... Raciocínio final, velho, do episódio. Zelda não é aquele Ok, cara que ok. usa túnica verde, não? É, velho. É, pô. Mas, pô, a galera que fala que a Peach era pra ser a Zelda era pra ser a Peach, só que por causa da diferença dos jogos, o Shigeru Miyamoto decidiu separar. Ou, tipo, ele quis criar 2 princesas. Porque qual que é a tara em criar muitas princesas nos jogos da Nintendo, tipo assim? Por que os caras têm que salvar as princesas? Ah, Primeiro, você quer que um jogo seu entre pra Nintendo? Beleza, primeiro faça uma princesa. Faça uma pessoa pra ser salva. De preferência Uhum. uma princesa, De velho. preferência uma princesa. Até no Donkey Kong tem esse negócio. Mas sabia que no Donkey Kong é a Peach? É a Peach? Não, É? tô falando do Country, pô. Ah, aí eles devem ter mudado. Donkey Clássico lá, eu tô ligado que é a Peach. Mas o Donkey Kong, inclusive ele veio primeiro do que o Mario, e aí o Mario saiu disso, tá ligado? O Mario foi Imagina- do lado, na real. Imagina o bullying do Donkey Kong, tá ligado? Ele foi o jogo que era pra ser feito, aí os caras gostaram mais do encanador que ficava batendo nele. E falaram, mano, que encanador legal. Aí o Shigeru Miyamoto, beleza. Aí fez o Mario, né? Que é o símbolo da Nintendo. É ele. O Donkey Kong triste, chorando no fundo. E aí era a princesa lá em cima e o Mario tinha que salvar a princesa. Mas Aí aquele depois Donkey ele- Kong lá do Bowser. Donkey Kong clássico, ele não é o mesmo Donkey Kong dos atuais. Não. King Kong, se não me engano. É outro nome. Aquele lá é o velho, é o avô, um negócio assim. Que tem inclusive no Country. Aham, ele aparece no Counter. Mas é porque no Country eles são os netos dele, né? Que são os pequenininhos. É, se eu não me... Não, ou ele é o bisavô dos pequenininhos e ele é o avô do Donkey Kong, o normal. Análise. Deixa eu Não, pesquisar. Donkey Kong eu joguei pouco. Donkey Kong não Donkey tem muita Kong eu propriedade joguei pra falar. também. Mas ó, você que assistiu até aí, você que esteve nos ouvindo por todo esse tempo, muito obrigado pelos seus ouvidos maravilhosos, por ter nos escutado a gente conversar sobre esse assunto que eu acho que já deveria ter passado pelo podcast, mas tá aí, já chegou aos seus ouvidos. E eu espero que eu tenha entretido você, que nós três tenhamos entretido você nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite maravilhosa. Para aproveitar que a gente tá falando de games, no meu canal principal saiu um vídeo jogando Gartic, inclusive com a participação desses dois e mais uma galera que com certeza você vai se divertir muito assistindo. Bravo. E se você gostou do podcast, lembre-se de seguir seguir o Slipstop no Spotify e se inscrever no YouTube e ativar o sininho, porque aí quando eu lançar um novo podcast você vai receber a notificação. Algumas palavras finais de vocês? É isso aí. Até o próximo episódio.